Toca Livros e Editora Aruanda apresentam Novo Manual do Médium de Umbanda, de Diamantino Fernandes Trindade e Lara Yara de Alexandria. Narrado por Daniel Zafran. Reflexões. A libertação é um fenômeno demorado e lento. A ânsia de se libertar é uma característica da espécie humana, mas os vínculos de ordem moral ou sentimental, bem como os traços da raça transmitidos por gerações, impedem o aceleramento dessa conquista. No terreno intelectual, porém, em que o pensamento goza de relativa independência, o raciocínio derruba todos os tabus, e o milagre da libertação se opera de modo luminoso para o encontro do que se tem em mira. João de Freitas. Religião não é uma ciência exata. Na religião não há verdades absolutas e sim várias interpretações, com posicionamentos diferentes, e todos eles precisam ser respeitados. O posicionamento particular com respeito à religião é um direito inalienável. Palavras iniciais. Muito se tem falado sobre a diversidade de liturgias da Umbanda, que compreende múltiplas correntes de pensamento. E não podemos dizer quem está certo ou errado, pois todos, de algum modo, estão certos. A Umbanda, seja ela tradicional, esotérica, carismática, cruzada, sagrada, homolocô, etc., é simplesmente Umbanda, com liturgias diferentes. A essência da espiritualidade pode estar travestida de diversas maneiras. O importante para o plano astral é, primeiro, que se consiga atingir os objetivos de determinada comunidade. É também, quando surgirem as oportunidades, pouco a pouco e com clareza e flexibilidade, descortinar os véus da Senhora da Luz Velada, permitindo que, por meio de esforço, amor e dedicação, a percepção do sagrado dentro e fora de nós possa ser desenvolvida para que nos tornemos seres mais autoconscientes. Como nos dizia Mestre Itaoman, filhos, não existe para o momento atual verdade absoluta, pois até mesmo um relógio parado está certo 2 vezes ao dia. Neste manual, apresentamos alguns conceitos teóricos fundamentais sobre os orixás, as 7 linhas da Umbanda, o sincretismo religioso, a implantação da Umbanda no Brasil. Explicamos algumas práticas do cotidiano dos terreiros, bem como alguns procedimentos dos médiuns umbandistas. Trazemos uma série de importantes orações e trabalhos que o médium pode realizar no dia a dia. Principalmente para os iniciantes, apresentamos o hino da Umbanda, as datas comemorativas e o juramento do umbandista. Também não foram esquecidos alguns temas mais polêmicos. Lembramos que, para surtir efeito, todo trabalho espiritual requer, antes de tudo, confiança no plano espiritual. É necessário abrir a mente para que as boas vibrações do astral possam atuar em nossos 7 corpos. Temos certeza de que muitos dirão que é uma ousadia revelar algo que é secreto. Para estes perguntamos: as coisas precisam ser secretas para sempre? Manter práticas ritualísticas em segredo não é uma forma de alimentar a vaidade, manter e aumentar o poder? Muitos estão velando algo que não conhecem, pois o verdadeiro conhecimento hermético da natureza está parcialmente perdido. Velar fragmentos de fragmentos é uma perda de tempo. Quando um conhecimento é revelado, das duas uma. Aqueles com olhos de ver e sentir farão o bom ou o mau proveito desse conhecimento. Nesse sentido, cada um deve prestar contas à própria consciência pelo uso devido ou indevido de um saber. Para outros, o conhecimento revelado continuará a ser velado, pois ainda não tem capacidade para entendê-lo. Então, qual é o medo? Perder o poder de subjugar as mentes menos desenvolvidas e diminuir a influência do seu império?
Estamos no terceiro milênio. É hora de revelarmos o que precisa ser revelado, mesmo que isso incomode alguns. Procuramos, na medida do possível, atender aos anseios e às dúvidas dos médiuns das vertentes tradicionais da Umbanda, bem como dos médiuns da Umbanda esotérica Raiz de Guiné. Nossas principais referências são Zélio de Moraes, Caboclo das Sete Encruzilhadas e Orixá Malê, além de Woodrow Wilson da Mata e Silva e Pai Guiné. Ao longo da obra, os ouvintes perceberão muitas alusões aos santos católicos. Não devemos esquecer que a Umbanda recebeu fortes influências do espiritismo, do africanismo, da magia europeia e do catolicismo. Desejamos que este audiolivro possa esclarecer o cotidiano de terreiro de nossa querida Umbanda e servir como ponto de reflexão para os cérebros pensantes e corações sensíveis, no sentido de olhar, despidos de preconceitos, a realidade da Umbanda. Somos o que somos, o nosso saravá a todos. Diamantino Fernandes Trindade, Laraiara de Alexandria. Hino da Umbanda. Letra de João Manuel Alves e música de Dalmo da Trindade Reis. Refletiu a luz divina em todo o seu esplendor. É do reino de Oxalá, onde há paz e amor. Luz que refletiu na terra, luz que refletiu no mar. Luz que veio de Aruanda para tudo iluminar. Umbanda é paz e amor, é um mundo cheio de luz. É a força que nos dá vida e a grandeza nos conduz. Avante, filhos de fé, como a nossa lei não há, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Para conhecer a história do hino da Umbanda, sugerimos a leitura do livro História da Umbanda no Brasil, volume 1, publicado pela Editora do Conhecimento. Juramento do Umbandista, Ronaldo Linares. Ao abraçar a fé umbandista, eu juro solenemente, perante Deus e os orixás, aplicar os meus dons de mediunidade somente para o bem da humanidade, reconhecer como irmãos de sangue os meus irmãos de crença, praticar com amor a caridade, respeitar as leis de Deus e as dos homens, lutando sempre pela causa da justiça e da verdade. Não utilizar, nem permitir que sejam utilizados os conhecimentos adquiridos em um terreiro para prejudicar a quem quer que seja. Eu juro. A iniciação na palavra de Exu. Exu Capa Preta. Iniciar-se é envergar a túnica da humildade. Iniciar-se é servir primeiro antes de ser servido. Ser iniciado é calar para que os outros falem. Não querer mais do que ninguém, ser sempre abnegado. Ser sempre conciliador e de todas as formas buscar a reunião dos antagonismos. Buscar, na união dos opostos, o elo perdido. Isso é que é ser iniciado. O iniciado é o que tem consciência de onde põe a mão, por que põe a mão, com que finalidade vai pôr a mão, se precisar, e como tira as duas mãos. O iniciado é aquele que entende que está se renovando, renovando o outro, está se aprimorando, aprimorando o outro. Isso é ser iniciado. Que todos possam se iniciar na própria vida, aprendendo a ser médiuns, aprendendo a colher o fruto na hora certa. Texto ditado a Diamantino Fernandes Trindade em 1993. Parte 1. Conceitos elementares da Umbanda. Religião
e espiritualidade. Larayara de Alexandria. Para entender melhor os conceitos e diferenciar religião de espiritualidade de forma simples, pode-se dizer que a religião surge como um meio para alcançar a espiritualidade. Já a espiritualidade é a busca por compreender o sentido da vida, da transcendência, aquilo que de fato se é. Sempre que se fala em religião, remete-se à etimologia popular, a palavra latina religare, que significaria a religação do homem a Deus. Embora para muitos estudiosos tal etimologia seja falsa, trata-se do primeiro degrau de consciência quando se começa a estudar a religião. Esse sincretismo popular traz sentido para muitos que entram nas religiões em busca de espiritualidade. Mas qual seria a etimologia correta de religião? O latim religio, que significa reverência, respeito, a palavra deriva de relegere, cuja partícula re indica reiteração, ou seja, de novo, e está associada ao verbo legere, ler, significando tomar com atenção. Dessa forma, pode-se dizer que uma pessoa vive a religião quando cuida rigorosamente de algo que deve ser cultuado. Perceba que, para um ser se tornar mais espiritualizado que outro, ele não precisa ser de uma religião específica, pois a religião é apenas uma das inúmeras possibilidades existentes na busca pelo sagrado. A Umbanda está fundamentada em 4 pilares: religião, ciência, filosofia e arte. E são esses 4 pilares que conferem equilíbrio ao ser para seguir no caminho da espiritualidade. Veja no material de apoio 1.1 os 4 pilares do conhecimento. Religião. Pode-se dizer que é a porta de entrada para o contato com o universo espiritual. Por meio de sua liturgia, os consulentes e médiuns passam a ter contato mais objetivo com o mundo espiritual. Veja que se diz mundo espiritual e não espiritualidade, pois a espiritualidade é algo que desperta de dentro para fora. Dessa forma, a liturgia, com seu condicionamento, ajudará nesse despertar. Ciência. Ainda de forma objetiva, traz o conhecimento necessário para se viver, na matéria, em harmonia com o mundo espiritual. Busca a realidade e os aspectos extrafísicos, ou seja, aquilo que vai além deste mundo convencional. Filosofia. Quando se adentra o aspecto filosófico, o que não é possível sem ter a religião e a ciência presentes e claras, começa-se a ter consciência do modo como se deve viver. A filosofia transcende aquilo que é lógico e exato e passa a tratar os aspectos mais subjetivos, que variam de acordo com cada ser, pois as necessidades são diferentes para cada um. Na doutrina filosófica, começam a ser feitas verdadeiras transformações internas, as quais refletem significativamente na forma como se age. Passa-se a respeitar as pessoas como elas são, pois, pela compreensão, é possível entender que cada ser tem um grau de consciência. Arte. Este pilar se integra aos outros 3, e assim como a filosofia, trata também dos aspectos subjetivos. A arte busca despertar o sentir. Na liturgia religiosa, por exemplo, a arte é expressa por pontos cantados, sons emitidos pelas entidades, pontos riscados, etc. Cada forma é capaz de tocar e trazer um significado diferente para os inúmeros seres. Abstraindo-se da religião em si, pode-se perceber que existem diversos seres que se desenvolvem e que cuidam de sua espiritualidade constantemente sem estarem ligados a alguma religião. O mundo é amplo e existem diversos caminhos que podem ser percorridos. Na antroposofia, por exemplo, diz-se que a arte é o elo mais intenso do homem com a espiritualidade, pois é por meio dela que o ser humano entra em contato com sua própria essência e por intermédio de sua sensibilidade que tenta expressar esse seu sentir.
Então pergunta-se: quer dizer que se eu não tiver religião, não praticar nada, ainda assim eu posso ser espiritualizado? Sim, isso varia de ser para ser. Costuma-se dizer que, na maioria das vezes, quanto mais religioso um ser se diz, mais longe da espiritualidade ele se encontra. Em linhas gerais, entender a espiritualidade muitas vezes torna-se trabalhoso, pois para a grande maioria é muito difícil abstrair além daquilo que os olhos podem enxergar. Se a religião for realmente apenas um meio, então a liberdade, o prazer, a harmonia, a felicidade e a plenitude são alcançados. Porém, se a religião estiver em desarmonia, ela pode escravizar o ser humano, cegá-lo e distanciá-lo ainda mais do caminho do mundo espiritual. O que se tem visto ao longo dos anos é que essa desarmonia é o reflexo de dirigentes religiosos despreparados para o sacerdócio, interferindo diretamente no caminho espiritual de seus discípulos. Por isso, sempre que buscar por mestres, sacerdotes e líderes espirituais, reflita se está aprendendo e conseguindo evoluir, pois o verdadeiro mestre liberta, não escraviza. A espiritualidade permite compreender que a vida maior não é esta na Terra, mas a grande vida do outro lado. Em algum momento, quando a matéria não mais satisfizer por completo, terá início uma busca geralmente inconsciente, tentando se preencher um vazio que nem se sabe por que existe. Os seres espirituais iniciam sua busca pelas respostas às perguntas que, desde que o mundo é mundo, são feitas. Quem sou? De onde vim? Para onde vou? Consegue perceber que não é a frequência em uma liturgia religiosa ou outra que gabaritará um indivíduo como mais ou menos espiritualizado? Diante disso tudo, o que diferencia um ser por querer caminhar mais rápido que o outro é sua capacidade física, biológica, psicológica e sociológica, que é movida basicamente por sua intenção. Assim, quanto maior for a consciência, menos tempo esse ser quererá perder, e então procurará se desenvolver intensamente, pois sente que o tempo na Terra é curto e precisa aproveitar intensamente. Por isso, não julgue o próximo pela religião que ele optou por seguir, pois agora consegue compreender que ele não é a religião, e sim um ser em busca do melhor caminho para seguir rumo à sua própria evolução espiritual. Umbanda, a Senhora das Mil Faces. Escrever sobre a Umbanda não é tarefa para leigos, repórteres ou curiosos. Estes, por falta de percepção, sensibilidade ou conhecimento, veem a Umbanda como um emaranhado de práticas oriundas das mais diversas religiões. Jamais pararam para se perguntar por que um culto, por eles mesmos tratado como fetichista, pode atrair milhões de pessoas. Diriam até que seria pelo aspecto etnocultural das mais diversas classes socioculturais. Que mistério há por trás desses ritos que consideram confusos e destituídos de bom senso? Por que tantos o atacam? É preciso conhecer os aspectos fenomênicos, magísticos, mediúnicos, ritualísticos, doutrinários e filosóficos em suas causas. É preciso também que se tenha vivência do dia a dia de seus terreiros e templos, e raríssimos, são os que têm essa experiência. Enquanto a Umbanda se abre em um leque de 1000 cores, muitos se interessam apenas pela cor com a qual se afinizam, certos de que é a melhor. Outros pretendem impor determinado ritual, porque supostamente é aquele que lhes traz mais benefícios. A quem quiser, apenas de longe, entender o que a Senhora das Mil Faces representa para o povo brasileiro, basta ver o que acontece nas praias na passagem de ano. Lá se encontram ricos, pobres, brancos, negros, mestiços,
todos juntos acendendo suas velas e ofertando flores a Iemanjá, pedindo que o ano lhe seja propício. Essa manifestação colossal é peculiar. É própria da fé ou da mística umbandista. E é por isso que muitos se aproximam desta, porque pressentem sua força, sua magia, seu poder de transformação. A Umbanda aceita e respeita as necessidades de cada grupo naquilo que os faz se sentirem unidos ao sagrado. Não à toa, parece tão variada em suas manifestações, pois cada unidade terreiro exprime com fidelidade as necessidades daqueles que ali acorrem. Para muitos, essa maleabilidade é confundida como uma mistura desconexa, mas na verdade ela apenas traduz em seus aspectos mais profundos um propósito: atingir a síntese do conhecimento humano, lembrar a todos que, como caboclo, preto velho e criança, também somos espíritos eternos e imortais, e que cada existência nos serve de aprendizado e aperfeiçoamento para vidas futuras, caminhando rumo à nossa realidade. Essa é a Umbanda de todos nós. Porque abarca um grande número de consciências de todos os níveis sociais, culturais e intelectuais, as tentativas de codificação da Umbanda têm sido infrutíferas. Enquanto para alguns os cultos tradicionais falam mais alto a seu grau de consciência, outros se encontram espiritualmente nos ritos esotéricos e iniciáticos umbandistas. A Umbanda é uma só, independente do tipo de terreiro ou culto. O astral superior atende a todos que a ela recorrem. Para entender melhor, basta nos lembrarmos das sábias palavras do Caboclo das Sete Encruzilhadas. A Umbanda é a manifestação do Espírito para a caridade. Da mesma forma como Maria ampara nos braços o Filho querido, também serão amparados os que dela se socorrerem. Os orixás. O pesquisador Saburi Oladeni Biobako diz que o termo Iorubá se aplica a um grupo linguístico de vários milhões de pessoas. Além da língua, os Iorubás estão unidos por uma mesma cultura e tradições de sua origem comum, a cidade de Ifé. Pierre Verger, etnólogo e antropólogo francês, afirma que não existe em todo o território iorubá um panteão de orixás bem hierarquizado, único e idêntico. As variações locais mostram que orixás que ocupam posição dominante em algumas regiões estão totalmente ausentes em outras. Em Oió, por exemplo, Xangô é o mais cultuado, mas esse mesmo culto não existe em Ifé, na qual o poder do trovão é personificado por uma divindade local, Oramfé. O culto de Oxum, por sua vez, é bastante acentuado na região de Ijexá, porém não existe em Egbá, onde Iemanjá é soberana. A mesma Iemanjá não é conhecida em Ijexá. A posição de todos esses orixás depende da história da localidade onde aparecem como protetores. Xangô era, em vida, o terceiro rei de Oió. Odudua, fundador da cidade de Ifé, cujos filhos se tornaram reis de outras cidades iorubás, conservou um aspecto mais histórico e até mesmo mais político que divino. A posição ocupada pelo orixá na organização social pode ser bem diferente. Quando se trata de uma cidade onde se ergue um palácio real, a Afim, ocupado por um rei, Aladé, com direito à coroa, Adé, com franjas de pérolas, a posição é uma. Por outro lado, quando se trata de uma cidade onde existe um palácio, Ilé ou loja, a casa do senhor do mercado de uma cidade cujo chefe é um balé, que só tem direito a uma coroa mais modesta, denominada acoró, a posição é outra. Nessas duas situações, o orixá participa no reforço do poder do rei ou do chefe. O culto iorubá dos orixás
está associado ao conceito familiar. A família numerosa, oriunda de um mesmo antepassado que engloba os vivos e os mortos. O orixá seria, a priori, um ancestral com características divinas que, em vida, estabeleceu vínculos que lhe garantiram a ascendência sobre determinadas forças da natureza. O trovão, o vento, as águas, o exercício de certas atividades, a caça, a metalurgia ou ainda o conhecimento das propriedades das plantas e suas aplicações. O poder axé do ancestral orixá teria após sua morte a prerrogativa de encarnar temporariamente em um de seus descendentes durante um fenômeno de possessão por ele provocada. A transição da vida terrena para a condição de orixá dessas divindades, detentoras de um poderoso axé, ocorre em geral em um momento de paixão, cujas lendas conservaram a lembrança. O orixá é uma força pura, axé imaterial que só se torna perceptível aos seres humanos incorporando-se em um de seus descendentes, escolhido pelo próprio orixá e denominado seu elegum, aquele que possui a prerrogativa de ser montado, gun, por ele. Esse é o veículo que possibilita a volta do orixá à terra para saudar e receber as homenagens de seus descendentes que o evocaram. O povo iorubá possui uma mitologia complexa, com a divinização dos elementos e fenômenos naturais. Assim, a concepção mais religiosa é a divinização do firmamento. Conta-nos Nina Rodrigues em Os Africanos no Brasil. Do consórcio de Obatalá, o céu, com Ododua, a terra, nasceram 2 filhos, Aganju, a terra firme, e Iemanjá, as águas. Desposando seu irmão Aganju, Iemanjá deu à luz Orugã, o ar, as alturas, o espaço entre a terra e o céu. Orungã concebe incestuoso amor por sua mãe e, aproveitando a ausência paterna, raptou-a e a violou. Aflita e entregue a violento desespero, Iemanjá desprende-se dos braços do filho, foge alucinada, desprezando as infames propostas da continuação às ocultas daquele amor criminoso. Persegue-a Orungã, mas prestes a deitar-lhe a mão, cai morta Iemanjá. Desmesuradamente, cresce-lhe o corpo e dos seios monstruosos nascem 2 rios que adiante se reúnem, constituindo uma lagoa. Do ventre enorme que se rompe nascem Dadá, deusa ou orixá dos vegetais; Xangô, deus do trovão; Ogum, deus do ferro e da guerra; Olocum, deus do mar; Oloxá, deusa dos lagos; Oiá, deusa do rio Níger; Oxum, deusa do rio Oxum; Obá, deusa do rio Obá; Ocô, orixá da agricultura; Oxóssi, deus dos caçadores; Oquê, deus das montanhas; Agê Xalagá, deus da saúde; Xangpanã, deus da varíola; Orum, o sol; Oxu, a lua. Dessa forma, caberia a Orungã, por seu relacionamento com Iemanjá, a paternidade dos demais orixás. Logo, do relacionamento incestuoso de Orungã com sua mãe Iemanjá, é que nasceram os demais orixás, cabendo então ao nosso Édipo africano, e não ao seu pai Aganju, a paternidade. Veja também que Orungã tenta manter e continuar esse romance, criando assim o primeiro triângulo amoroso na história africana, deuses com paixões humanas. Essas primeiras observações têm o intuito de mostrar que na África, e não apenas entre o povo iorubá, inexiste um culto generalizado aos orixás,
Na verdade, trata-se de um culto local com características bem definidas em função de fatores sociais e familiares. A história religiosa da etnia negra no Brasil teve início com a perda dos valores adquiridos em solo africano por conta da impossibilidade do culto ao seu orixá na senzala. Os negros que vieram para o Brasil pertenciam a civilizações diferentes e eram oriundos das mais diversas regiões do continente africano. No entanto, suas religiões, quaisquer que fossem, estavam ligadas a certas formas familiares ou de organização de clãs, a meios biogeográficos especiais, floresta tropical ou savana, a estruturas aldeãs e comunitárias. O tráfico negreiro violou tudo isso, e os escravos foram obrigados a se adaptar a uma sociedade fundamentada no patriarcalismo, no latifúndio, no regime de castas étnicas. Os compradores de escravos, movidos por interesses mesquinhos e mercantilistas, procuravam comprar aqueles que não pertenciam à mesma nação, separando muitas vezes as mães dos filhos e dos maridos. Era comum um fazendeiro comprar um lote de escravos minas, juntamente com congos, guinés ou angolas. Essa estratégia tinha por objetivo diminuir o risco de uma rebelião ou trama de fugas. Surgiu aí a primeira dificuldade da prática de um culto, em função das várias línguas faladas pelos negros de uma mesma senzala. Em As Religiões Africanas no Brasil, Roger Bastide cita que não era possível aos iorubás nem aos daomeanos conservar sua religião familiar, tampouco aos bantus continuar o culto de seus ancestrais. Então, a solidariedade deixou de acontecer no plano doméstico para se tornar uma solidariedade puramente étnica. Os valores religiosos não são tocados por isso, apenas restringem o seu domínio de aplicação. A manutenção de parte dos valores religiosos negros durante o período escravagista ocorreu devido à chegada de adivinhos, médicos, feiticeiros e sacerdotes dentre os vários lotes de escravos. Os sacerdotes, mais ligados aos ritos africanos, souberam ao longo do tempo unir de maneira adequada os negros de várias nações e línguas naquilo que tinham em comum: a crença nos orixás, inquices ou voduns. Esse foi, sem dúvida, o primeiro sincretismo religioso da etnia negra no Brasil, pois, como já escrevemos, em sua pátria e em certas regiões havia um culto particular a determinado orixá, especialização que era impossível reviver em solo brasileiro, pois, na senzala, era necessário cultuar um grupo de orixás. Esse culto comum, além de ser o primeiro esboço de síntese, era um elo de resistência e solidariedade entre os cativos. Na África, as divindades eram cultuadas em benefício de toda a comunidade de criadores ou de camponeses. A elas era pedida a fecundidade dos rebanhos, das mulheres e das colheitas. Como pedir isso no Brasil? Seria melhor implorar a esterilidade e a seca. Boas colheitas implicariam mais trabalho estafante. As próprias condições impostas pelo branco levavam a outra face do sincretismo com seu orixá, a primeira seleção dos deuses. Enquanto na África, Ogum era patrono dos ferreiros ou protetor das ferramentas agrícolas de ferro, aqui essa função perdia o sentido, pois eram esses os instrumentos utilizados sol a sol no trabalho cruel e desumano, além de ser o ferro o material usado nas correntes que mantinham presos os negros escravizados. Assim, Ogum assumiu a função de deus da guerra e da vingança que os libertaria. A sobrevivência dos cultos africanos tornou-se possível no sincretismo orixá santo católico, que inicialmente tinha a intenção de fazer desaparecer as tradições religiosas africanas. Esse intento foi se frustrando com o passar dos anos.
A Igreja Católica aceitava a escravidão em determinadas condições de barganha. Tomava-se o corpo do escravo e, em troca, recebia ele uma alma. Ele seria obrigatoriamente evangelizado em sua chegada ao Brasil. Simultaneamente, devia aprender as rezas latinas, receber o batismo, assistir às missas e tomar os demais sacramentos. Quando a Igreja percebeu que seria impossível eliminar essa profunda religiosidade, passou a estimular o sincretismo com o catolicismo, pois muitos dos costumes negros podiam ser adaptados aos católicos. Roger Bastide torna a dizer: para poder substituir durante todo o período escravagista, os deuses negros foram obrigados a se dissimular por trás da figura de um santo ou de uma virgem católica. Esse foi o ponto de partida do casamento entre o cristianismo e a religião africana, em que, como todas as uniões, as duas partes deviam igualmente mudar de forma profunda para se adaptar uma à outra. A Igreja interferiu diretamente nesse processo. Os senhores da fazenda, percebendo que o negro apresentava um rendimento maior quando tinha lazer, passaram a incentivar a organização de festas que, obrigatoriamente, coincidiam com os dias consagrados aos santos padroeiros das famílias dos fazendeiros ou dos santos patronos dos escravos, como São Benedito e Santa Ifigênia, negros. Esse sincretismo ocorreu com mais facilidade onde os santos católicos apresentavam correspondência muito próxima às características dos orixás, tais como São Jorge viril, a Virgem maternal, etc. Muitas vezes, os senhores da fazenda, por acatarem cegamente as orientações da Igreja, não percebiam que, diante do humilde altar católico, no Muro da Senzala, onde os negros podiam dançar ritualisticamente sem castigo, eles cultuavam, na verdade, nos passos de dança, os mitos dos orixás, voduns e inquices, e não a Virgem ou os santos. Vejamos as palavras de Edson Carneiro em Candomblés da Bahia. Entre todos os povos negros chegados ao Brasil, talvez com a simples exceção dos malês, eram, sem dúvida, os portadores de uma religião mais elaborada, mais coerente, mais estabilizada. A sua concentração na cidade de Salvador, em grandes números, durante a primeira metade do século passado, deu-lhes a possibilidade de conservar, quase intactas, as suas tradições religiosas. Dessas tradições decorrem os candomblés, atualmente já em franco processo de nacionalização, de adaptação à sociedade brasileira, uma ameaça, por isso mesmo, à pureza africana de culto. Com o passar do tempo, o culto de nação africana sofreu forte adaptação ou abrasileiramento, até perder suas características para a quase totalidade dos adeptos do candomblé. O termo candomblé significa barracão, e não é encontrado na África como culto religioso. Ainda segundo Edson Carneiro, é o lugar em que os negros da Bahia realizam suas festas públicas anuais das seitas africanas. Cita ainda que, em menor escala, se utilizam os nomes terreiro, roça e aldeia. O candomblé tornou-se então o substituto da aldeia africana, e nesses locais, negros de diferentes nações e regiões reuniram-se para cultuar vários orixás em um mesmo barracão. O sincretismo religioso como forma de resistência. O início do sincretismo religioso no Brasil surgiu com a escravatura do índio pelos primeiros colonizadores. Nosso índio, em função de sua liberdade natural e de seu espírito guerreiro, não podia aceitar a escravidão. Ele tinha uma religião que se fundamentava na crença do espírito e que possuía seus rituais. Não se adaptou ao cativeiro, levando o colonizador a trazer da África o indivíduo negro, que se adaptava melhor às condições da lavoura. Formou-se, assim, um ciclo branco-índio-negro, que contribuiu para o complexo da formação brasileira.
sobressaindo-se uma constante religiosidade em vários aspectos. Os escravos nada traziam na viagem, sendo necessário aqui improvisar os objetos de culto com os utensílios utilizados nas cozinhas ou senzalas. Além disso, haviam desenvolvido e sedimentado o fundamento religioso de divindades, rituais, liturgia e lendas. Entre eles, muitos iniciados cuidavam com fidelidade dos conhecimentos recebidos, sob sigilo, constituindo segredo que não podia ser revelado. Os negros apresentavam um grau de cultura mais elevado que os índios e, em alguns casos, eram mais intelectualizados que certos senhores brancos, que lhes impunham uma religião por meio de imagens e rezas, as quais eles não entendiam, sem um fundamento, à custa de castigos, privações e sofrimentos. Eles não compreendiam a religião católica e havia uma má assimilação. No entanto, as semelhanças entre as divindades tradicionais e as católicas resultaram em uma fusão que os permitia praticar seus rituais e cultuar os orixás que lhes eram próprios. Quando eram questionados pelos brancos, preferiam dizer que estavam homenageando os santos. O colonizador permitiu, desse modo, que o negro cultuasse a religião à sua maneira, modificando a tradição dos cultos primitivos, porque a ruidosidade e a complexidade do ritual eram para o negro um lenitivo, de forma a amenizar a saudade da família ou da terra natal. Isso acabou resultando em uma fusão de crenças e divindades de vários aspectos. O sincretismo com o catolicismo atingiu tal ponto que é comum se cultuar uma mesma entidade de modo indiferente com o nome de santo ou orixá africano, não se podendo, muitas vezes, diferenciar onde termina um e começa o outro. Existe uma convergência de rituais e liturgia, que tende a se acentuar com o sentido ecumenista, pela ampla disseminação da Umbanda no Brasil e seu grande relacionamento com o altar e as práticas católicas. A primeira religião de caráter sincrético no Brasil, pós-descobrimento, ficou conhecida como santidade, termo criado pelo padre Manuel da Nóbrega em 1549, quando observou um pajé em transe pregando a outros índios. Os primeiros registros dessa religião datam de 1551, em São Vicente, tendo ganhado força e se tornado mais expressiva no final do século XVI, no sul da Bahia e na área do Recôncavo Baiano. No culto da santidade, os rituais podiam durar vários dias e os adeptos usavam penas, arco, flechas, colares e máscaras. O ritmo era marcado pelo uso de maracás. Fumavam tabaco e ingeriam bebidas fermentadas que induziam a estados alterados da consciência, denominado estado de santidade. O sincretismo era caracterizado pelas rezas com o uso de cruzes, terços e rosários. Também se cultuavam alguns santos católicos e se faziam rituais semelhantes ao batismo e às procissões. De alguma forma, esse tipo de culto influenciou o sincretismo religioso dos escravos africanos no Brasil. Entre as muitas formas de resistência ao cativeiro, observadas desde o início do regime escravagista no Brasil, uma das mais notáveis foi a que ocorreu por meio da religião. Enquanto o regime procurava desorganizar a identidade cultural dos africanos, eles contra-atacavam no mesmo nível, por meio de um engenhoso e funcional sistema de sincretismo religioso. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.